Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um momento de glória. Como eu tinha prometido para vocês, vou fazer uma sequência de palavras e ministrações baseadas no livro de Ezequiel. Hoje já é a terceira ministração que eu faço baseada nesse livro. Acredito que mais umas duas serão possíveis, visto que eu tenho aprendido muito, o Senhor tem falado muito comigo através dessa palavra. Então pegue a tua Bíblia, pegue o teu óculos, o teu assistente se for necessário. Como eu digo a vocês, é sempre importante que vocês estejam me acompanhando com a Bíblia junto. Por quê? Porque a Bíblia é a nossa fonte de conhecimento, é algo que é importante nós termos aí muito próximos a nós, como amiga, porque realmente é para isso que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, é a palavra do Senhor. Notem que a Bíblia ela é dividida no Velho Testamento e Novo Testamento. O testamento é algo que alguém deixa para uma outra pessoa. Normalmente bens, normalmente algo de valor. Da mesma forma é a palavra do Senhor. E para que um testamento tenha validade, aquele que deixou os bens deve morrer. Cristo morreu por mim e morreu por você. E o testamento tem validade. E o testamento só tem validade se ele for aberto e lido. Se alguém com posses morrer e o seu testamento não for aberto, ninguém vai saber a vontade daquele que morreu. Ninguém vai saber o que foi herdado. Então, meus irmãos, para que eu venha saber o testamento, aquilo que foi deixado para mim, para que você saiba, é necessário abrir o testamento, ler o testamento, para que você venha ter conhecimento daquilo que Deus deixou para mim, daquilo que Deus deixou para você e das orientações que o Senhor tem para nós. Livro de Ezequiel, capítulo 24, a partir do versículo 16. Vamos lá? Diz assim: a epígrafe do texto é A Viuvez de Ezequiel. Vamos falar sobre a morte da esposa de Ezequiel e o que isso mudou tanto na vida dele quanto na vida do povo de Deus e na minha e na tua vida. Diz assim: Filho do homem, eis que, às súbitas, tirarei a delícia dos teus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão lágrimas. Versículo 21. Dize à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: eis que eu profanarei o meu santuário, objeto do vosso mais alto orgulho, delícia dos vossos olhos e anelo da vossa alma. Vossos filhos e as vossas filhas que deixastes cairão à espada. Meus irmãos, o Senhor dá uma revelação ao profeta Ezequiel, sacerdote Ezequiel, já disse para vocês no outro vídeo, Ezequiel era um sacerdote e o Senhor o chama como profeta. Para que pudesse falar com o povo, ele estava exilado na Babilônia e Deus usa a vida dele para falar com o povo. Lembrando que o povo foi cativo por desobediência. O Senhor, através de Jeremias, avisou, mas ainda assim, o Senhor, eles não acreditavam, eles colocavam Jeremias no calabouço, que aquilo que ele dizia não tinha veracidade. Porque muitas vezes nós que servimos a Deus só queremos ouvir uma palavra de bênção. Quando vem um cajado, uma correção, nós falamos, isso não é do Senhor. E não foi Deus que mandou esta palavra. E Ezequiel, contemporâneo de Jeremias, Ezequiel foi para o cativo babilônico, Jeremias ficou em Jerusalém, mas eles eram contemporâneos, e o Senhor usou Ezequiel como um profeta. E o Senhor fala para ele: Ezequiel, eu vou tirar de forma súbita aquela que é a delícia dos teus olhos, isto é, a sua esposa. E você não vai chorar e não vai se lamentar. E dessa forma foi. Na tarde daquele dia, a esposa de Ezequiel, que não tem o nome dela na palavra, morre. E morre de forma súbita, talvez um infarto, um derrame, um AVC, não sabemos, a Bíblia não relata qual a causa da morte dela. E no dia seguinte pela manhã,
o Senhor usa o profeta Ezequiel para falar ao povo que aquilo que era objeto de adoração e de orgulho para eles seria destruído, que era a cidade e o templo de Jerusalém. Irmãos, aprendemos muitas coisas com essa palavra. Primeiro, hoje, o título do tema, né, da palavra deste dia de hoje é Tá chorando por quê? Tem uma música que eu gosto muito que fala exatamente sobre isso. Por que eu estou chorando se eu tenho um Deus? Só que às vezes o Senhor permite situações na minha e na tua vida que nos faz chorar. E imagina que em meio a uma morte da sua esposa, a Bíblia não fala se ele teve filhos, provavelmente não, porque não é relatado. O Senhor fala: eu vou matar, eu vou levar a sua esposa, aquela que é a delícia dos teus olhos. E isso servirá de exemplo para o meu povo, que tem idolatrado, que tem colocado em seu coração o templo e não a adoração ao Senhor. E eu trago essa reflexão a você no dia de hoje. O que você tem colocado como objeto de adoração na tua vida? Às vezes nós temos como objeto de adoração um esposo, uma esposa, um trabalho, um cargo. Eu conheço pessoas que idolatram seus cargos, a sua condição social, os seus imóveis, os seus carros, as suas vestimentas. Irmãos, nada disso tem que ser mais importante do que o Senhor e a presença de Deus. Eu não estou dizendo que temos que viver em pano de saco. Não é isso. O que eu estou falando é que aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. E o que você tem tido como tesouro na tua vida? O povo de Deus foi repreendido pelo Senhor, porque está escrito que Jerusalém e o templo eram objeto de adoração. Eles estavam fora do centro da vontade de Deus. E talvez eu e você também possamos ou estejamos nessa condição. Estamos adorando quem não tem que adorar. Estamos nos importando com quem não tem importância. E o Senhor tem ficado de lado nas nossas vidas. O profeta Ezequiel pagou um alto preço. Por que o Senhor levou a sua esposa para deixar de exemplo? Porque ele não deveria chorar nem se lamentar. E a palavra do Senhor diz aqui, no versículo 18: falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher. Na manhã seguinte fiz segundo me havia sido mandado. Isto é, Ezequiel cumpriu a ordenança que o Senhor tinha dado a ele, para que ele não chorasse, para que ele não se lamentasse. E aí, meus irmãos, eu fico pensando na alma dele, nas emoções, porque nós temos emoções, alguns mais afloradas, outros menos afloradas. E será que diante de tudo isso o Senhor poderia falar para ele, se ele derramasse uma lágrima: tá chorando por quê? Eu falei que não era para você chorar. E o Senhor falou que não era para ele chorar. E nós, meus irmãos, em muitos momentos da nossa vida questionamos ao Senhor. Questionamos o porquê disso, o porquê daquilo. Eu não vejo Ezequiel questionando ao Senhor. Diante deste cenário, eu tenho certeza que ele se entristeceu. O Senhor já deixou claro que a sua esposa era algo precioso para ele. Era algo que ele amava, era a delícia dos seus olhos. Mas ainda assim, meus irmãos, o Senhor falou que não era para ele chorar por conta de sua morte. Talvez você tenha perdido mais tempo questionando ao Senhor do que adorando. Talvez você tenha perdido mais tempo preocupado porque aconteceu um problema com você, do que falando: Senhor, se o Senhor permitiu, o Senhor está no controle. Senhor, não é o porquê aconteceu isso na minha vida, é para que, Senhor, aconteceu isso na minha vida. O Senhor tem um propósito, o Senhor permitiu, eis-me aqui.
Não é fácil, e eu não estou dizendo, meus irmãos, que é fácil. Todos nós passamos ou iremos passar por situações adversas, situações que nos tiram da zona de conforto, situações que parece que para nós iremos morrer, não iremos suportar. Mas o Senhor tem passado conosco. Notem que está escrito: quando passares pelas águas, quando passares pelo fogo. Então, não é se passares, é quando passares. Então, em algum momento da minha vida ou da tua vida, nós iremos passar pela água, pelo fogo, pelo problema. Mas nós iremos passar, meus irmãos, não iremos fazer morada nele. Por mais difícil que seja a situação, você vai passar. Talvez temos a sensação que estamos tempo demais no problema. O luto, por exemplo, somente quem passa pelo luto sabe a dor que é de perder alguém que se ama. E aí, meus irmãos, o luto talvez não passe nunca, porque a saudade não vai acabar nunca. Mas nós aprendemos a viver sem o ente querido. Tá chorando por quê, meu irmão? Tá questionando por quê? Não questione, adore. Não questione mais ao Senhor por conta da tua situação. Adore. Tenha o teu particular com o Senhor e fala: Pai, diante de tudo isso, o que o Senhor quer que eu faça? Talvez assim como Ezequiel. Coloca a tua dor, o teu problema no bolso e vai pregar. Talvez, meus irmãos, eu esteja ministrando algo que está doendo, mas eu tô aqui. Talvez você pode ser convidado para louvar a Deus e tá doendo, mas você vai lá abrir a boca. Você vai lá e vai continuar. Assim como Ezequiel. Aprendemos diante desta palavra de Ezequiel que, independente das circunstâncias, nós temos que estar prontos para o chamado de Deus. Medite nessa palavra. Vamos continuar ainda mais alguns dias no livro de Ezequiel. Quero ainda trazer algumas coisas para compartilhar com vocês. Nos siga no canal, deixe seu like, clica aí no sininho para que você tenha logo assim que eu postar, você consiga ter essa notificação. É importante isso, que os vídeos do canal alcancem mais vidas, que todos os objetivos e os projetos de Deus sejam concretizados na minha vida. Eu agradeço a você pelo carinho, pela companhia, que o Senhor te abençoe, te guarde, te sustente, te use poderosamente. Tá chorando por quê? Não chore. E eu sei que não é fácil, mas o Senhor está conosco no barco. Deus abençoe em nome de Jesus. Nos encontramos, se assim o Senhor permitir, no próximo vídeo. Tchau, tchau.